nós argumentamos aí na videoconferência anterior que os sumérios construíram sua visão cosmológica, né, baseada em seu princípio, né, em compreensões baseadas aí nas condições observativas e contemplativas do que os seus sentidos os permitiam, né? Então atribuíram a um deus, né, chamado aí de Namu, deus ou deusa, né, como ela se enrolou em si mesma e procriou, então era sexuada, né? Então, a causa primária de tudo que existe, portanto, monoteísmo inicial, ok? Bom, que como justificativa dos fenômenos observados no meio em que viviam céu e terra. Eles construíram aí o deus Anu e a deusa Ki para representarem as forças do céu e da terra e essa interação criativa. Né, que aparece também um deus filho de Anu e de Ki chamado de Enlil, o deus do ar. Então, dando seguimento ao assunto, nos perguntamos qual é a história desse Deus chamado. Primeiramente, nós temos que compreender que os sumérios construíram a compreensão de um universo fictício, né, místico e limitado, pois em todos os textos sumérios, quando lidos e examinados, nos levam a entender que céu e terra são imagens, né, visivelmente distintas e que assim são porque foram separados. Isso significa que eles já foram apenas um. Bom, muito bem. Para justificar essa separação entre céu e terra, surge o deus Enlil, que na literatura é classificado como um deus Anunnaki. Duas perguntas podem e devem ser feitas. Tá? A primeira é o que significa Anunnaki. A segunda é por que Enlil do céu, né, filho do céu, no caso, e da terra, separou os seus pais. Muito bem. Neste momento saímos aí da cosmogonia, entramos aí na antropogonia, ou seja, no estudo da criação da espécie homem, ok? Estou vendo que este assunto ele está causando muita polêmica. Isso é importante, mas vamos usar do bom senso e da nossa capacidade racional para que possamos ser lógicos até onde dá, né? Então temos muitas perguntas e que responsavelmente, né, nos exige estudo e pesquisas em fontes sérias, né, legítimas, para que não possamos alimentar fantasias já existentes, que somente servem para nos manter cativos do vitimismo que tanto retarda nosso desenvolvimento. Retomando ao questionamento anterior sobre o motivo pelo qual Enlil, né, que foi um deus Anunnaki, separou o seu deus, né, deus céu Anu, da deusa, né, terra que é aqui, se pondo entre os dois. Então pode-se afirmar que não existe nenhuma justificativa na literatura suméria, mas pode-se compreender que esta separação ela fora construída para justificar o conceito de céu e de terra. Agora, quanto ao significado da palavra Anunnaki, sem nos atermos aí a aprofundamentos linguísticos, pode-se compreender que o significado da palavra Anunnaki é de aqueles que desceram do céu. Reza a lenda, pois, no hoje se pode com muita clareza compreender como tal que esta epopeia do panteão aí sumério ressuscitada aí por Zacarias Sitchin, deixa eu ver aqui, muito bem. O pessoal aqui no chat estão a me perguntar quem é este tal de Zacarias Sitchin. Bom, sem muita delonga, eu posso dizer que ele foi
pois já é desencarnado, morto, falecido, né? Ele foi um especialista com bastante característica erudita, né, na história e na arqueologia do Oriente Médio e do Antigo Testamento. No mais, eu vou deixar o encargo da curiosidade de vocês fazerem uma leitura aí no link do vídeo, que eu vou deixar embaixo aí do vídeo aí, tá? Para vocês fazerem uma pesquisa sobre a biografia de Zacarias Sitchin. Muito bem, sobre a história, né? A história sobre o conceito dos Anunnakis, né? Primeiramente, ela se apresenta em uma fantástica consideração da existência de um 9º ou 10º planeta do nosso sistema solar, denominado aí como Nibiru ou Nibiru. Gostaria de lembrar que em nosso sistema solar, né, nós temos apenas 8 planetas, né, que ao se considerar os meios pelos quais estas formatações se deram, pode-se compreender que fantasias foram necessárias para a possibilidade de respostas. Bom, então, Ricardo, aí com relação à sua observação a respeito do conhecimento desenvolvido aí pelos sumérios em relação à astronomia, né? Bom, sabe-se que para a época, comparada com a instrumentalidade que hoje possuímos, estes se encontravam evoluidíssimos em relação a outros povos de mesma época, né? Passando a serem aí os ícones neste assunto para demais civilizações do porvir. Mas volto a argumentar que mesmo com todas estas características, no hoje se sabe que infundadas são muitas de suas afirmações, tanto em relação à cosmogonia quanto à antropogonia. Na formatação suméria, o que seria o planeta Nibiru, né? Planeta X, Nibiru e assim por diante, como queiram conceituar, como queiram denominar. Bom, primeiramente é importante desde já considerar, né, que toda esta mitologia, originariamente ainda mais antiga das civilizações, que é a dos sumérios, fomentou e se manteve em outras civilizações, e isso se pode constatar em todas as estruturas antigas, né? Todas essas estruturas escritas antigas, né? Como a Bíblia, nos mitos gregos, nos textos egípcios e assim por diante. Bom, os sumérios entendiam os mistérios astronômicos e já sabiam que a Terra ela girava ao redor do Sol, né? Nós herdamos dos sumérios o calendário que usamos odiernamente, ou seja, no dia a dia do hoje, né? Os sumérios eles tinham, né, conhecimento dos spins da Terra, né, que são a questão da rotação e do seu eixo. Então, a causa da mudança gradual, por exemplo, de 1 grau da Terra a cada 72 anos, afetando aí a nossa referência à estrela do Polo Norte, isso já era conhecido, né, e calculado por eles. O fenômeno ele é chamado, né, de precessão, ok? Então, o grande ano, né, o tempo que leva antes do Polo Norte apontar para a mesma estrela do Norte novamente, ele é de 25.920 anos. Calculados aí, multiplicam-se os 72 anos que leva para a Terra a se mover de cada grau nos 360 graus de um círculo completo. Então, os sumérios entendiam a precessão e sabiam a data do grande ano, uma extraordinária façanha, né? Considerando aí o tempo de observação envolvido e os instrumentos de que eles dispunham. Então, os sumérios também eram capazes de medir precisamente a distância entre estrelas,
Mas como pessoas sem a tecnologia de hoje poderiam aprender isso e ainda mais misterioso? Por quê? Então, meu amigo Ricardo, esta questão é que nos importa desvendar, né? Principalmente porque ela é fomentadora de inúmeras fantasias, e uma delas é a dos Anunnakis. Muito bem, consideremos em análise que toda esta história se baseia em uma forte presença de poder centralizado em reis épicos. Vejamos como a história dos Sumérios se encontra organizada para estudo. Bom, é importante lembrar que os Sumérios mediam seus reinados em seers, que é igual ao período de 3.600 anos, que é a unidade seguinte após 60, ou seja, 60 vezes 60, 3.600. E em Nirs, unidade de 600. Então, para estudo nós temos reis proto-dinásticos 1, né, que são os reis anteriores ao dilúvio, reis lendários. Depois vamos falar sobre essa questão do dilúvio. Reis proto-dinásticos 2, né, que são os reis mitológicos, reis pós-diluvianos. Reis proto-dinásticos 3, que são os reis não mitológicos. E Uruk, que é o renascimento sumério. Bem, comecemos então analisando os cenários, ou seja, os reinados dos reis proto-dinásticos 1. O primeiro rei lendário foi Alulim, de Eridu. Temos que considerar que Eridu foi uma cidade extremamente religiosa, pois essa cidade foi o berço, ou seja, foi pensada para ser a cidade morada dos deuses. Falar do rei Alulim é referenciar-se a Adapa. Quem foi Adapa? Bom, na mitologia suméria arcaica, Adapa foi o primeiro homem criado por Ea, ou Enki, né? Em sumério. O deus da sabedoria, o rei de Eridu, ou seja, Alulim e Adapa, são as mesmas pessoas. A lenda conta que Adapa foi um dos 7 sábios pré-diluvianos enviados aí por Ea para trazer as artes da civilização para a humanidade. Uma dessas artes introduzidas por Adapa foi a prática de ritos religiosos na cidade de Eridu, onde foi rei sacerdote no templo Eapsu. O Eapsu. A certa altura, o deus Anu, ele convocou à sua presença Ea, seu pai, pensando que Anu o pretendia castigar por ele ter quebrado as asas de Ninlil, do vento sul, que tinha derrubado seu barco de pesca, aconselhou a não tomar nada que lhe fosse dado para beber ou para comer, e a limitar-se apenas a pedir desculpa pelas suas ações. Mas em lugar do pão e da água da morte, Anu serviu-lhe o pão e a água da vida. Seguindo o conselho do pai, Adapa recusou e teve que ficar sujeito à morte, bem como toda a humanidade que se lhe seguiu. Então existe algo parecido com a história de Adão e Eva nesta lenda suméria? Esse rei pré-diluviano, ou seja, anterior ao relatório, no caso o relato do dilúvio, eu estou vendo aqui que a Sônia, ela nos colocou a sua argumentação, né, no caso da sua argumentação, a informação de que Eridu foi a primeira das cidades construídas no mundo, ou seja, a primeira civilização, e que essa cidade é anterior ao dilúvio, né, o referencial dilúvio aí aparecendo mais uma vez. Então essas informações podem produzir certas incoerências, ou seja,
infundadas e fantasiosas considerações que até nos dias de hoje causam psicoses. Bom, vejamos. Vamos, através das ciências, né, fazendo uso dessas, formular alguns argumentos. Bom, em algumas linhas aí desinformadas, afirmam que os vestígios deixados aí de restos fossilizados de animais e plantas em locais onde os níveis das águas oceânicas não existem são as provas de que o dilúvio realmente aconteceu. Então, Sônia, isso não prova nada, tá? Apenas nos informa que o planeta é em constantes transformações, como as dos períodos de resfriamento, também conhecido como idades do gelo, ou eras glaciais, ocorrem de forma cíclica desde o início da história do nosso planeta. Então, a título de informação e lembrança, né, que somente aí nos últimos 2,7 milhões de anos ocorreram cerca de 25 glaciações, tá? 25 eras do gelo, né? Na média aí de 100 mil anos e com intervalos aí ou períodos interglaciais de 10 mil anos de duração. Muito bem, o que isto tem a ver? Simplesmente deve-se considerar que uma glaciação não acontece de uma hora para outra, né? E que de forma crescente esta glaciação, né, esta era do gelo, ela ocorre dos polos para os trópicos. O porquê disso nós sabemos, né? Importante aí registrar a informação de que a primeira glaciação ela ocorreu no período quaternário da Terra e que nesse período a vida animal e vegetal já existia. Portanto, os vestígios encontrados, né, tanto no Grand Canyon como no topo dos Himalaias, são a prova de que o avanço das geleiras dos polos para os trópicos, né, ocorreram, considerando aí que o volume, né, da água no estado sólido é maior que no estado líquido. Então pode-se compreender perfeitamente por que destes fósseis serem encontrados nestas elevações. Outra consideração a ser feita é que estas elevações, no caso aí do Canyon, né, os Himalaias, elas não eram tão elevadas quanto no hoje, tá? Vejamos. A idade do Grand Canyon, por exemplo, é de aproximadamente 70 milhões de anos, certo? E você sabe que a primeira glaciação ocorreu por volta de 2 bilhões de anos atrás. E a vida organizada celular, se sabe também que ocorreram aí há 3,6 bilhões de anos aí, né? Então, portanto, o que se percebe é um profundo desinteresse em se analisar de forma lógica as questões, dando-se preferência às fantasias. Então, o que se pode afirmar é que nosso planeta passou por diversos dilúvios, e, como disse anteriormente, no mínimo 25 dilúvios. Então, esta questão denominativa, tanto no campo religioso quanto no campo histórico de período pré-diluviano e pós-diluviano, possui como base aí uma sequência de enganos e fábulas que, contadas como ferramentas de explicação às questões existenciais, têm colaborado para essas psicoses, né, para essas construções fantásticas, né, que nos exime de, na maioria dos casos, a maioria das vezes, da responsabilidade, né, de se reformular, de evoluir, de transcender do estado animal, né, para o estado humano, adquirindo assim
né, a Outra humanidade. consideração a ser feita é no campo religioso, né? Pois tem escutado aí muitos argumentos que só negam, né, ou desconsideram que esta história de dilúvio não é exclusividade dos hebreus e dos cristãos. Então, neste estudo onde estamos falando sobre as primeiras civilizações, como já argumentamos sobre, o dilúvio também é citado. Isso Vejamos, mesmo, Roberto, é a questão da epopeia de Gilgamesh, né? Digamos que Gilgamesh foi o divisor de águas, literalmente, né? Assim como Jesus Cristo, né? Jesus o Cristo, ele é o divisor do tempo, né? No nosso calendário, no caso anterior a Cristo e posterior a Cristo, nós temos o dilúvio, né, na referência em Gilgamesh, né, que é anterior ao Pentateuco, né, a Torá e assim por diante, né, bem anterior. Esta epopeia foi produzida, então nós podemos dizer assertivamente que essa epopeia, ou seja, Gilgamesh, esse rei lendário, ele foi o divisor de águas, né, entre antes do dilúvio e pós-diluviano, ok? Bom, esta é uma das lendas mais fantásticas dos povos sumérios, tá? E que mostra a riqueza de sua literatura. Então, a epopeia de Gilgamesh, né? Quem não leu ainda, eu indico a leitura. Eu vou até deixar aí no link do vídeo aí depois em PDF para quem tiver o interesse de ler a respeito dessa epopeia aí e se interar mais sobre o assunto. Possivelmente essa obra literária, a mais antiga já produzida pelos seres humanos, né? Ela é composta aí por 12 cantos com cerca de 300 versos cada um. Essa lenda aí, ela conta a história, de Gilgamesh, que foi um rei sumério, fundador aí da cidade de Uruk, que governou a região por volta do ano 2700 a.C., então bem posterior a Enlil, tá? Que a gente está falando sobre o reinado dele. Então nós falamos sobre o dilúvio e por isso nós avançamos um pouco, porque o dilúvio, o Gilgamesh está super relacionado. Então, para entender que são os reis antes do dilúvio e os reis pós-dilúvio. Então, esta epopeia é conhecida graças à descoberta de uma placa de argila escrita em caracteres cuneiformes, né? Primeira forma de escrita que nós tivemos, desconsiderando aí como escrita, no caso, as pinturas rupestres, ok? Então, elas foram encontradas em ruínas da região Mesopotâmia, sendo traduzida aí por volta de 1890 depois de Cristo, então bastante tempo, né? Então a trajetória de Gilgamesh, ela nos mostra aí como um grande conhecedor das coisas do mundo, inclusive de sua origem e das coisas existentes aí nas profundezas dos mares, né? Quando vocês lerem lá a epopeia, vocês vão estar entendendo mais o que eu estou argumentando. Mas o rei Gilgamesh, ele era um déspota, né? E dentre as várias obrigações que impunha a seu povo, encontrava-se aí a construção de uma gigantesca muralha fortificada aí ao longo da cidade de Uruk. Então o povo amedrontado com o trabalho, né, imensamente fatigante, chamou pela ajuda da deusa Ishtar, que tem um outro nome, né, mais à frente, que os ouviu e enviou Enkidu, né?
Este que era protegido aí da deusa e vivia nas florestas de cedros, deveria desafiar aí e vencer Gilgamesh em um duelo, né, matando-o em seguida. Bom, ao chegar ao palácio do rei, iniciou o combate. Entretanto, não houve vitoriosos, sendo que Gilgamesh e Enkidu se tornaram amigos. Simplesmente isso, né? Então, a amizade os levou a diversas aventuras, destruindo monstros e harmonizando o mundo. Certo? Bom, dentro dessa epopeia aí, nós podemos dizer que Ishtar sentiu ciúmes da amizade e tentou seduzir Gilgamesh, que, sabendo que aqueles que amassem a deusa morreria, então não aceitou ser seu amante. Então a deusa aí, com muita ira, né, pela recusa, decidiu matar o amigo de Gilgamesh, no caso Enkidu, infligindo a ele uma doença que o deixou agonizando por 12 dias antes de morrer. Então, com a perda do amigo, Gilgamesh resolveu ir atrás das novas aventuras, o que o levou a encontrar Utnapishtim, né? Um homem imortal que revelou um triste mistério dos deuses. Em tempos remotos, os deuses haviam decidido submergir a terra, né, de Shuruppak. E vocês vão ler, quem tiver curiosidade vai ler essa epopeia e vai estar entendendo o que eu estou falando. Eu vou chegar lá no dilúvio. Muito bem. Então, o Utnapishtim, né, o homem imortal que revelou aí ao Gilgamesh aí os mistérios dos deuses, né, em tempos remotos, ele se tornou imortal pela sua devoção, né? Então ele recebeu ordens de construir uma arca no meio do deserto e abrigar seus familiares, amigos e os quadrúpedes e aves de sua escolha. Bom, assim ele fez, né? E depois de 6 dias e 6 noites, salvou as pessoas e os animais, conseguindo em troca a imortalidade. Bom, esse trecho da epopeia de Gilgamesh é um dos mais conhecidos e influenciou várias lendas na antiguidade oriental, né? Inclusive a lenda bíblica, né, do dilúvio hebreu, famosa aí pela Arca de Noé, sendo aí a tradução da epopeia de Gilgamesh anterior à história bíblica. Pode-se perceber a influência que a cultura suméria exerceu sobre os povos da Mesopotâmia e do Oriente Médio.